Qual é o problema? Pergunta então Maria José. Matei um homem, grita Paula. Você está louca? Pergunta Maria José. Eu o matei ontem à noite. Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de sua novela. Aproveita, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e me conta de onde você está assistindo a esse vídeo, que quero te mandar um abraço nos nossos próximos capítulos. Eric conta a Bruno que ontem à noite Paula teve sua primeira aula de direção. Bruno ameaça Eric com prisão e diz que ele está envolvido tanto quanto mais que ele e que o sujeito deve fazer tudo o que ele mandar. Eric apenas diz sim, senhor. A menos que ele então obedeça às suas ordens, fala Bruno. Eric concorda e quer saber o que ele tem que fazer. Bruno diz que vai buscá-lo lá no aeroporto tal dublê. Eric pergunta se algo ruim vai acontecer com Paula. Bruno ignora totalmente a pergunta e avisa para ele estar pronto em casa às 14 horas. E que mais tarde ele também avisará para onde vão. Bruno agradece a um homem paparazzo por um jornal e alguns artigos que foram publicados recentemente. O homem pede mais informações a Bruno, mas Bruno avisa-lo que quando tiver mais informações vai procurá-lo sim. Bruno e Eric, um amigo dublê também, estão tomando um drink em um bar. Eles discutem o local onde algo irá acontecer e Bruno entrega ao homem um envelope pelo qual o homem agradece. Eric parece desconfortável com tudo isso e pode estar pensando duas vezes na ação. Bruno pergunta o que está acontecendo. Você não está arrependido agora, está? Pare com isso, reclama então Bruno. Alessandro chega à mansão Lombardo e pergunta a Filipa, que sempre parece simpática com aquela expressão que foi cirurgicamente plantada em seu rosto, onde está a sua mãe. Filipa diz que ela está em seu quarto descansando. Maria José, ele pergunta esperançoso. Ela está com a irmã comendo com o Pedro. Bruno não, né? E Bruno, pergunta Alessandro. Ela não ouviu. Ela quer saber se ele já comeu. Ele diz que sim, lá no escritório. Filipe então dá um sermão sobre isso e avisa que se continuar assim ele vai ficar magro e passar mal. Alessandro suspira sorrindo enquanto sobe as escadas. Na cidade, Eric e Paula conversam um pouco antes da escola. Ele quer saber por que ela parece estar tendo um problema e quer saber se é com a irmã e se elas brigaram. Não, ela diz. Ele não gosta de vê-la assim. Diga-me, Paula, o que foi que aconteceu? Pergunta Eric. Ela diz que não pode falar nada e tem que ir para a aula agora. Ok, diz Eric, que claramente se apaixonou por Paula. Ele conta que estará lá esperando por ela quando a aula acabar. Eric e Paula estão dirigindo no escuro, já é muito tarde. Então ele tenta obter informações dela para distrair. Tudo que ela diz é que Bruno está tentando machucar Alessandro e isso a machuca. Então ela teve uma ideia muito brilhante. Deixe-me dirigir, era tudo que Eric queria. Eric para e deixa que ela então assuma o volante. Alguém está esperando nas sombras. Uma sorridente Paula continua dirigindo quando alguém de repente se joga no carro, mas ela não percebe que se joga. Ela acha que atropelou, cujo rosto ela pode ver na para-brisa. Então ela grita e perde o controle total. Eric sai e puxa o homem que ela supostamente atropelou para o lado da estrada. Ninguém menos que Xuxo está no local exato onde ocorreu o acidente e é testemunha de toda a ação suja. Paula continua gritando, ele está morto, ele está morto. Eric então decola com uma Paula histérica. Xuxo vai até o morto, que claro não está morto, e diz, que é isso? Será outro morto? Lembra ele então de como conheceu Alessandro, mas ele se assusta porque o homem que caiu no chão, morto, se levanta e foge. Xuxo acha que algum milagre aconteceu e começa a rezar tremendo de medo. Quando Eric e Paula chegam em casa, a casa Lombardo, Paula está muito perturbada e gritando muito, e Eric tenta dizer a ela que nada aconteceu. Como você pode dizer isso? Ela pergunta. Eric então diz a ela que cuidará de tudo. Ele verifica o carro quando Paula entra. Ezequiel sai das sombras e cumprimenta então com boa noite, senhorita. Aconteceu alguma coisa com você? Pergunta ele.
Por alguma razão, ele está segurando uma vela acesa abaixo de seu rosto, embora luzes fracas na sala. Talvez isso seja apenas para intensificar o suspense. Ele então diz a ela que Maria José está no quarto do senhor Alessandro. Ela sobe as escadas medrosamente correndo. Um Bruno sem camisa está ao telefone com Eric, que lhe diz que tudo ocorreu muito bem e que Paula agora está fora de si e que o corpo desapareceu, diz Eric. Eric diz a ele que algo está acontecendo entre Paula e Maria José também. Bruno quer saber o que é. Eric diz que ainda não sabe, mas pede um favor a Bruno, que quando falar com Maria José, não diga que foi Eric quem contou, pois ele não quer que Paula perca a confiança que ela tem nele. Bruno fica feliz com a reportagem e nota o interesse do vilão em Paula. Xuxo se benze e bate na porta de Pedro. Ele pede uma cerveja a Pedro e conta que algo aconteceu, mas ele precisa de uma cerveja para ter coragem de contar. A cerveja faz maravilhas para Xuxo. Ele conta a Pedro sobre o acidente e sobre o homem morto na estrada que de repente se levantou e fugiu e que isso o assustou muito e ele acha que foi o susto da morte. A piadinha deles, Pedro diz: "O que o homem disse para você?" Xuxo fala: "Nada, homens mortos não podem falar." Pedro diz que nada aconteceu. Xuxo acha que o homem voou para longe. Isso não é uma conversa entre Astin e Edson não, né? Mas fica engraçado a forma que esses dois se comunicam. De manhã, Paula vai ver Eric de pijama, ela sai correndo. Ele diz a ela para não se preocupar porque ninguém sabe de nada. Ela ainda continua muito preocupada, mas não há nada no jornal. Ele diz que foi um acidente e que o homem estava bêbado. Ele conseguiu sentir esse cheiro e que provavelmente até sai uma nota assim no jornal em algum dia. Mas ele já escondeu o corpo e é o suficiente. Paula, assustada, pergunta se ele estava morto mesmo, se não havia chances de ele estar bem. Eric diz que o viu e que realmente o homem morreu. Paula, chorando, diz que horror. Ela agradece então a Eric por ter lhe ajudado e se vai. Qual é o problema? Pergunta então Maria José. Matei um homem, grita Paula. Você está louca? Pergunta Maria José. Eu o matei ontem à noite. Foi um acidente automobilístico. Como pôde isso acontecer? Pergunta Maria José. Ela estava com Eric quando isso aconteceu. Paula se levanta e sai correndo da cabana, seguida por Maria José. Maria José quer saber por que Paula estava com ele. Ele não é confiável. Paula grita de volta que sempre estava presa em casa, não tinha ninguém para conversar. E pergunta a ela por que ela está criticando ela de alguma coisa. Daí, Paula se vai. Bruno, claro, aparece no fundo e diz a Maria José para deixá-la ir. Mas ela está desesperada, diz Maria José. Ele sabe que Paula atropelou e matou um homem ontem à noite. Bruno desliza em torno de Maria José como uma cobra insana. Eu sei que ela matou um homem e o matou atropelado. Agora, você vai fazer o que eu quero ou não haverá salvação para vocês. Ele sussurra isso no ouvido de Maria José. Então essas são as emoções dos próximos capítulos de Sortilégio. Cola com a gente, tem muita novidade por aí, quero te contar tudinho.